A abertura começa. Sobre fundo com textura de papel artístico com manchas de café, surgem ilustrações de Graça em diferentes momentos de sua vida. Aparece o título, Graça, porque a vida é luta. Tela preta. Imagem de banco ao lado de atabaque coberto por bandeiras surge em tom sépia. A história da família Amaral vem de uma escrava chamada Maria Badalo, que veio do Maranhão Graça é vista no através do século espelho sentada no banco. XIX como castigo, que ela no Maranhão, É uma senhora negra e a usa gente turbante e até óculos. hoje não sabe o que ela fez. Só sabe que ela fez alguma coisa muito grave, que saiu de um clima de 40 graus para vir para cá, para o sul do Rio Grande do Sul. Graça na tela em cores naturais. Bem ao sul, na nossa cidade de Rio Grande. Aí ela veio para a Vila da Quinta. Uma família Amaral comprou ela para trabalhar nas terras. Ela trouxe 2 filhos. Aí um dia ela achou no campo, quando ela estava tratando das plantações, uma pataca de ouro. E ela pediu que comprasse um bilhete da sorte para ela. Compraram e ela foi sorteada. Perguntaram então o que ela queria. Ela disse que queria voltar para o Maranhão e levar os filhos. Mas aí disseram que não, que o mais velho, que era o Gregório Amaral, já estava em tempo de trabalhar, não podia voltar para o Maranhão. Então ela resolveu deixar o filho e com o dinheiro que ela ganhou, deu para ela comprar uma terra na lomba da quinta e deixou o filho, que já era mocinho, já era moço, já era um homem. Aí o filho casou, teve vários filhos, uma mulher da quinta e com outros aqui no Rio Grande, que ele tinha outra família aqui no Rio Grande. E registrava com o Amaral, porque esse Amaral ela ganhou da família que ela era escrava. Então, quando ela voltou para o Maranhão, ela voltou com o sobrenome do Amaral e o filho também. Entre esses nasceu o meu avô, que era o Paulo Ovídio Amaral. Enquanto viveu, Paulo Ovídio do Amaral preservou as terras da Vila da Quinta. Teve vários filhos, entre esses, o mais velho foi o meu pai, o Crescentino Amaral. Eu sou da 4ª geração da Maria Badalo. Na tela, ilustração da jovem Maria da Graça. Placa com frase Benção Mãe Preta surge em tom sépia. Eu, Maria da Graça da Silva Amaral, como sempre fui revolucionária, já desde pequena, que eu tinha que as coisas estavam erradas. Graça na tela. Então, no colégio, quando eu estudava aqui nessa casa mesmo, que nós morávamos, e tinha um colégio na esquina ali, que era o 13 de maio. E eu chegava do colégio sempre com os olhos de choro. E a minha mãe perguntava, por que tu estava chorando? Eu dizia, eu estou chorando porque me chamaram de negra, não quiseram dar mão para mim, que o racismo ainda era muito forte. E a minha mãe dizia assim em casa, tu tem que ficar quieta, não tens que fazer nada, tens que obedecer, tu vai para o colégio para aprender. Isso até hoje eu reclamo da minha mãe, mas é que era a educação da época, era tudo separado, negro ia a um clube, branco ia no outro. Então ela tinha aquele regime dentro de casa, de obedecer. Então, gente, tive uma adolescência sozinha e sempre reclamando, me reunindo com as pessoas, conversando. Aí, quando eu estudei no Lemos Júnior, foi muito bom para mim, porque aí eu me via mais como uma pessoa da época. Tinha um grupo, nós fizemos um grupo de negras. Então, nós éramos temidos na escola. Na hora do recreio, se nós quiséssemos tirar uma merenda de cada um, nós ia todas. Aí tirava a merenda. Eu achei aquilo o máximo. Eu tive 3 filhas. A Diana Elisa, a Belina Foto de Graça grávida junto e às a filhas. Camila, que é a mais nova. Matéria sobre a filha mais E nova a em jornal Camila, impresso. que participava de tudo, e não era meio assim, né? Dizer, mãe, me chamaram de negra, o que eu faço? Tu diz assim, sou negra sim. Graça na tela. Qual é o problema de ser negra? Se tu acrescentar algum problema a esse negro, aí a coisa vai ficar séria. Aí, mãe, disse o que tu mandou. E aí, sabe o que os guris disseram? Que comigo não adiantava. Não adiantava me chamar de negra, que eu não ficava brava. E eu dizia para minhas filhas, vocês procurem não discutir, procurem se acalmar e enfrentar e responder. Assim elas fizeram e isso adiantou muito para a vida dela.
Ilustração do grupo de meninas negras reunidas em uma sala de aula na escola. Nos anos 70, a sociedade era toda separada também. Foto de Graça Tinha mais o jovem. Clube dos Brancos e o Clube dos Negros. No Clube dos Negros, já que aquela turma era engajada, nós procurávamos ser a que apareciam mais. Os clubes imitavam o negro americano e nós imitávamos a risco. Nós se vestíamos bem, cada festa a gente fazia uma roupa para ir, para mostrar que a gente era superior. Aí eu fui me sentindo bem reforçada. Foto do Aí Clube de Negros. esses clubes continuaram resistindo um tempo, Graça na mas tela. depois, com o tempo, foram extintos. Hoje a gente só tem lembrança do local que era. E os movimentos negros também, que em 1988, aqui no Rio Grande, a gente reforçou o movimento negro. Era só uma palavra que a gente escutava, lia nas revistas. Aí começou o Flávio Camargo, se juntou com umas pessoas africanas, com algumas pessoas formadas daqui de Rio Grande, e fez um grande seminário. A partir dali, a gente começou a trabalhar em cima disso. Tinha alguns que eram radicais, as pessoas. Diziam, mas isso aqui não pode ter branco. E o nosso movimento popular de cultura afro, a gente deixava os brancos. Eu até pedia desculpa quando eu falava, porque a gente falava sempre contra eles. Mas quando a pessoa é antirracista, a pessoa aceita e quer aprender. Eu tinha um amigo, Norberto Barcelo, que participava com a gente, discutia, pesquisava, tanto que ele que pesquisou sobre essa mulher que veio trabalhar como escrava, Maria Badala. E ele trabalhava com a gente, ele ia com a gente em tudo que era lugar, e era branco. Eu acho, até agora, que os brancos têm que saber, sim, que não foi eles. Eu não tenho raiva de ninguém, nem quero apartheid. Só eu quero que a pessoa entenda. É uma dívida histórica que eles têm com nós, que nem assim eles vão pagar. Ilustração de Graça ao lado de uma cruz. Atabaque coberto por bandeira aparece. Como eu sou da Igreja Católica até hoje, comecei a trabalhar com a Pastoral do Negro, do Padre Davi. Aí nós introduzimos na Igreja Católica Graça na tela. o AG e o atabaque. As meninas dançavam quando tinha, os adultos também, quando tinha alguma festa, alguma coisa, a gente encerrava com a dança que foi criada dentro da Igreja Católica. E o pessoal da religião criaram outro grupo. Mas na hora do trabalho, Festa do Mar, FEARG, nós trabalhávamos juntos. Isso durou bastante tempo. A gente fez várias apresentações. E em 2000 aconteceu em Pelotas do Cabo Foto do grupo de dança do Movimento Popular de Cultura Afro no liderado Cabo Bu. pelo Giba Giba. Do Cabo Bu, a gente formou Graça na tela. um grupo que trabalharia em 3 cidades. Um núcleo de Rio Grande, um núcleo de São Lourenço e um núcleo de Arroio Grande. Esse grupo foi idealizado no NAC, no Núcleo de Cultura de Rio Grande. Então, aqui em Rio Grande, a gente criou o Movimento Popular de Cultura Afro. Todos os anos a gente fazia algum encontro, alguma festa. Aí a gente chegou a fazer Fotos de Graça no Movimento Popular encontro Afro. em Arroio Grande, mas também não houve mais. Aqui no Rio Grande também foi enfraquecendo o movimento e a gente não fez Close mais. em bandeira do Só Movimento ficamos com Popular o Afro. Cafeárig aqui. Em São Lourenço, continua, só agora na pandemia que parou. Graça na Porque tela. todos os anos a gente fazia um encontro afro. Aí era muito legal, a gente discutia vários assuntos, como, por exemplo, o assunto das cotas, a gente começou a discutir desde 2000, mas não pensamos, como eu até agora ainda estou pensando, depois da formação das cotas, que já está acontecendo muita formação e a gente ainda não pensou isso. Nós temos que continuar de novo nos reunindo para pensar e chegar até onde a gente pode na Fundação Palmares. Ilustração de Graça recebendo homenagem em Assembleia Universitária da FURG. Comecei a trabalhar na FURG em 1978. Foto de Graça em sua então, formatura. Vocês imaginem, só tinha o pavilhão 4 e os laboratórios ali da oceanologia. Graça na No tela. início eu achava assim que eu ia perder o serviço, porque eu cheguei lá para trabalhar, eu estava grávida. Aí o meu chefe, que tinha na época, disse que eu tinha que fazer uma viagem de um navio. E eu disse assim, se eu disser que estou grávida, vão me botar para a rua. E aí eu já estava quase indo fazer a viagem grávida. A Marli disse, não, tu não vai fazer uma viagem. Tu fez um concurso para trabalhar aqui
e tu não vai fazer viagem, tu vai dizer para ele que tu não pode. Disse até, ele nem ficou muito bravo. Ele só queria ver, talvez até quisesse ver a minha reação, né? Mas aí não fui aquela viagem, em seguida fiquei de licença, o pessoal foi muito legal para mim, porque aqui no Rio Grande ainda tinha muito preconceito de mãe solteira. Então tinha gente que depois que eu tive a minha filha mais velha, não queria mais falar comigo. Aí quando descobriam que eu trabalhava na FURG, a ideia deles mudava. Mas eu não ligava. Para isso foi muito bom. Eu sempre tive Matéria sobre Graça em jornal ali impresso. uma vida social boa, porque a gente se encontrava, fazia almoço. E eu gostava do que eu fazia, do serviço, viajava de bote. Toda essa costa a gente pegava água quase todos os dias. Até hoje fiz bons amigos Graça lá. na tela. A FURG de hoje é muito diferente em alguns aspectos, que eu ainda vejo agora muita coisa estranha. Nós somos 57% da população. Aqui no Rio Grande, não, mas a gente tem uma população bem boa de negros. E onde estão eles lá na FURG? Ilustração de jovens negros na universidade. Graça andando pelo corredor de sua casa. Alunos eram pouquíssimos. Eu comecei a trabalhar na oceanologia. Então eu via africanos, uns 2 ou 3 africanos, e pessoal brasileiro aqui do Rio Grande do Sul, então não tinha ninguém. Graça na tela. Não tinha negro, não se formava em oceanologia. Aí eu passei para química de alimentos. A gente ainda tinha 3 negras, o resto todo mundo branco. Eu sentia uma diferença. Não exagerada, mas tinha uma diferença. Sabiam a cor. Por mais claro que fosse, é negro. Eu vi muitas coisas ali que me deixaram aborrecida, triste. Achar que os negros não tinham capacidade. A gente era tratado como muito pobres, que talvez não eram para fazer aquela faculdade, eram para fazer outra que tivesse altura. Isso aí deixa a pessoa muito humilhada, né? Por que tu não podes fazer? Mas foi muito difícil. Eu sempre fui do sindicato para levantar isso, essa bandeira. Sempre participei de tudo que eu pude. Eu fui da coordenação vários anos, 20 de novembro, mesmo no dia 13 de maio, a gente fazia uma festa de protesto, porque 13 de maio não é festa. 13 de maio é para a gente dizer que a gente não está bem, que a gente foi liberto, mas foi posto na rua. E até agora está sendo difícil para a gente entrar e participar da sociedade. Então, sempre que eu pedia para escrever alguma coisa, eu escrevia alguma coisa, sempre levantando a bandeira do sindicalismo, que ele não é negro, o sindicalismo é branco. Até mesmo o grupo de mulheres, eles sempre botam os negros como uma mulher infeliz. Eles não admitem que um negro possa escrever um texto, ser melhor. Não, eles acham que nós temos sempre que ser os coitadinhos, se aparecer todo rasgado. É uma maravilha, escravo ainda. Então nós temos que lutar para sair dessa ausência. Embora tu estando ali, tu te sente pequena. Convite de evento sobre mulheres Tudo que negras. tu fala tem sempre uma repressão, não é bem assim. Então a gente luta, mas eu acho que a gente deve continuar sempre insistindo, porque se a gente parar, é tudo que a sociedade quer. Ilustração de Graça em reunião na Prefeitura do Rio Grande. Graça e netos ao seu redor veem álbum de registros. No continente africano, quando a gente faz 40 anos, a gente começa a juntar dinheiro para o funeral. E aí, quando morre, faz uma festa, mata um animal, uma festa muito bonita. E as pessoas velhas como eu, com 74 anos, são uma joia, é um livro. Graça na tela. A gente fica conversando com as pessoas, tratando as pessoas bem, e as pessoas contando a trajetória. Isso também no Brasil a gente deveria fazer. O meu pai sempre contava, a mãe do meu pai, o pai do meu pai contavam para ele. Então eu fiquei como guardiã, e toda a família deveria fazer uma coisa como essa para a gente chegar a algum lugar. Isso eu acho que as pessoas velhas aqui no Brasil, Graça aparece folheando a pasta gente com recortes de jornal. abandonou, Deus da lei dos sexagenários, que eles davam a liberdade para os negros Graça na quando tela. tinham 60 anos. Não tinha quase nenhum, que a idade média do negro morrer era 26 anos. Como é que ia ter 60 anos e ia ficar livre? Mas alguns ficaram. E aí eles jogavam as pessoas na rua. Aí se criou o velho do saco,
a negra do saco, a nega velha, porque geralmente era assim. Aí eles saíam se arrastando com o saco na mão e pedindo comida, pedindo isso, pedindo aquilo até morrer. Então já foi criado isso desde a escravidão. E é importante a gente repensar isso para saber, porque muita criança não sabe nem como é que foi o nome da avó. Eu nasci em 1949. Eu ainda conheci gente que foi escrava, porque fazia 50 e poucos anos da libertação. Eu era pequena ainda, mas vi as tias do meu pai que foram dadas como afilhadas. Tinha duas, a tia Joana e a tia Nena. A tia Nena, o nome dela era Maria Badala Filha, mas ela não gostava de ter esse nome. Ela falava como escravas, falava tudo assim, sinhá, cia não sei o quê, cia dona, cia... E ela, depois, apesar de ser já nos anos 50, nos anos 60, ela tinha ainda a ideia de que ela era escrava, porque a madrinha dela nada mais foi que uma patroa da escravidão. Ilustração de Graça ao lado da família. Foto de casamento dos pais de Graça. O meu pai, eu sempre falo, nós moramos no BGV. E quando eles foram morar no BGV, pegava as terras, não pagava nada. Aí o meu pai pegou uma quadra de casa, toda a volta assim. E aí chegava um amigo dele lá de Bagé, que veio muita gente de Bagé trabalhar na Suíça, e dizia assim, eu não tenho onde morar, ele dava um pedacinho de terreno. No fim ele ficou só com 2 terrenos, e aí ele deu para a irmã dele que não tinha onde morar. E dizia assim, eu não quero ficar aqui, eu vou trabalhar, a minha esposa também vai vender umas terras no Povo Novo, e nós vamos comprar uma casa, porque isso aqui não está certo. A gente não paga imposto, não paga luz, não paga nada. Isso aqui não pode ser assim. Hoje o bairro BGV é um bairro muito bonito, mas no início era de posse. E as minhas filhas eu criei, e elas sempre me diziam, quando eu trabalhava na base, lá na oceanografia, mãe, nós vamos estudar aqui. Graças a Deus eu tenho sorte de ter 3 Fotos de filhas, Graça e suas filhas em suas 3 respectivas formadas na formaturas. universidade, com dificuldade, mas superaram, são concursadas, todas 3 fizeram concurso, passaram trabalho, Graça na mas tela. sempre com esse espírito de luta, e eu digo para ela, e sempre chamando mais para estudar, porque uma andorinha só não faz verão. Hoje mesmo, agora o meu neto está entrando por isso. Foto de formatura da neta de A minha Graça. neta é médica, então os meus netos já estão surgindo mais ainda do que eu pensei. As minhas 2 filhas são mestras, a Belina está fazendo doutorado. Graça na tela. Então, gente, continue lutando. Eu me sinto uma mulher negra, com muitas mulheres negras atrás de mim, querendo, lutando, que a vida é luta, que a gente está aqui de passagem, mas nessa passagem da gente a gente tem que lutar, porque se a gente ficar parada, qualquer coisa pode acontecer com a gente. Tela escurece. Direção e produção, Natasha Rodrigues e Yuri Lucas. Pesquisa, Carla Lopes. Ilustrações, Alexander Oliveira. Composição, Brian Ortiz e Natasha Rodrigues. Câmera e fotografia, Natasha Rodrigues e Yuri Lucas. Som, Natasha Rodrigues. Animação e edição, Yuri Lucas. Acessibilidade, Brenda Pacheco, Ingrid Teixeira e Juliana Blazina. Imagens, Acervo da Família Amaral. Agradecimento, Vinícius Rocha. Apoio O Negro. Realização, Prefeitura do Rio Grande, Secretaria de Cultura, Esporte e Economia Criativa, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.